Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar início a mais um evento promovido aqui pela OAB. A realização do evento hoje é da Comissão do Jovem Advogado, tendo como apoiado pelo Departamento Cultural. Quero agradecer a presença de todos aqui presentes e só para lembrar, nós do Departamento Cultural, junto com as outras comissões, estamos ultrapassando o número de 130 palestras desde o começo da gestão. E os trabalhos eu dedico a todos vocês. Se não fosse vocês assistirem, estarem presentes, não chegaríamos a esse número. E para começar o evento, eu gostaria de chamar a compor a mesa, eu gostaria de chamar a doutora Luana, por gentileza, para compor a mesa aqui conosco. Gostaria de chamar também o Dr. Flávio Chopin, diretor adjunto da nossa casa. Convido também a doutora Ivani para compor a mesa conosco, que é diretora adjunta também. Convido o doutor Brades também para compor, diretor adjunto também da casa. E convidar a nossa palestrante, a doutora Margibel Adriana de Oliveira. Por favor. Gostaria de agradecer a presença também do Dr. Abner, que é presidente da Comissão da Sociedade de Advogados. Doutora Fátima Chopin, da Comissão de Festas da OAB. Doutora Verônica Magna, da Comissão de Direitos Humanos. Doutor Manuel Leandro, presidente da Comissão da OAB da Escola. Antes de adentrarmos no evento, eu gostaria de passar a palavra à doutora Luana para fazer alguns apontamentos. Oi, boa noite a todos. Bom, eu quero dizer que estou muito feliz, por esse dia. A professora Margibel é muito querida, ela deu aula para mim na graduação, é uma professora maravilhosa, tem uma qualificação incrível e eu acho que ela vai poder contribuir bastante, trazendo aí um pouquinho do grande conhecimento que ela tem. Então eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite e espero que vocês gostem da palestra. Eu gostaria de convidar também o Dr. Ferrari para compor a mesa conosco, diretor adjunto, e fazer as considerações do Dr. Felipe, que é presidente da Comissão de Comunicação. Sem ele, as nossas palestras não chegariam ao patamar que adquirimos até hoje. Muito obrigado. Eu passo, antes de começar o evento, gostaria que a doutora Luana fizesse a leitura do currículo da palestrante. Por favor, doutora. A professora Margibel Adriana de Oliveira é professora há 23 anos, doutora em letras. A linha de pesquisa é Estudos de Retórica e Argumentação, pela USP. É especialista em projeto e planejamento de eventos. É mestra em literatura e bacharel em letras, português e inglês, pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professora do Damásio, do IBMEC. Também ministra aulas de linguagem jurídica no Damásio e outras disciplinas também, além de ter atuado na coordenação de estágio e cursos e eventos na FATEC. E ela faz pesquisas nas áreas de retórica, argumentação, oratória, produção textual, linguagem jurídica, gestão de eventos e gestão de eventos acadêmicos. Sem mais delongas, vamos dar início ao evento. Doutora, está com a palavra. Bem, boa noite a todos. É uma honra estar aqui, principalmente depois que nós encontramos os nossos ex-alunos e agora colegas. Luana, muito obrigada pelo convite, por essa comissão. E é sempre mais uma noite de aprendizado, porque nós sempre temos um pouquinho mais a aprender e compartilhar um pouco do que sabemos. Porque nunca temos a ousadia de dizer que nós sabemos tudo, não é? Essa ideia de que o nosso currículo ele é extenso e que ele é acabado, todo dia é uma oportunidade para uma nova aprendizagem.
Eu coloquei ali ousadamente um título para falarmos hoje. Vocês estejam bem à vontade para fazer perguntas quando vocês tiverem alguma dúvida, para que não fique algo assim muito distante, muito frio, para que vocês não deixem as dúvidas somente para o final, tudo bem? Vocês podem me interromper quando vocês tiverem perguntas, tá bom? Coloquei ali principalmente a ideia da área da retórica e da argumentação, e tem dois pontos principais, retórica e argumentação, porque a minha linha de pesquisa, foi o que eu trabalhei no meu doutorado. Eu coloquei também, tem dois pontos chaves ali, depois a produção textual e a oratória. E tudo isso focado para os profissionais de direito, porque produção textual é traduzir, vocês precisam escrever e falar. Trocando em miúdos é isso, não é? Então, na área de vocês, são duas áreas são duas pontes ou duas frentes que vocês precisam desenvolver bastante. Agora, não sei se vou dar conta disso tudo, né? Uma noite, nesse período de tempo. Vamos ver se eu me... deu certo. Então, aqui a Luana já leu o meu currículo, né? Tem um resumo aqui do que eu estudei. Onde eu atuo atualmente, na Damásio BMEC, na FATEC Barueri, nessa área de... Por que eu gosto dessa área de oratória, dessa área de redação? Porque eu atuo nessas duas frentes. Na FATEC eu dou aula no curso de eventos, e eventos, geralmente as pessoas falam assim, você faz festinhas, né? Eu falo assim, não só festinhas. Nós cuidamos de todos os eventos. Até eu achei engraçado quando alguém falou assim, alguém está aqui, a Fátima, das festinhas? A gente vai mudar isso daqui a pouco. Mas os eventos, hoje em dia, se nós pararmos para pensar em São Paulo, milhões de eventos que acontecem em todos os dias. Então é uma área de atuação também. Então por isso pensar, quando nós falamos em público, como um evento. Nós temos de ter toda uma preparação. E o curso de Direito é uma área aí de atuação de extrema paixão. Como eu dou aula há 23 anos, eu comecei dando aula no meio da graduação. Comecei como professora de inglês e eu sempre falava assim, eu nunca vou dar aula de português, porque minha mãe foi que me alfabetizou e deu aula de português, né? E minha mãe falou assim, eu quero ver isso daqui a um tempo. E aí, quando me chamaram para dar aula de português para o curso de Direito, eu me apaixonei. Comecei no 5º ano, ensinando a monografia jurídica. E quando eu fui ensinar a monografia jurídica, todo mundo chegava lá, o coordenador falava, mas Gibel, eles já são ministros do Supremo, você cuidado porque lá eles não têm mais muito o que aprender. Então, nessa área do direito, eu já estou há 14 anos, depois eu voltei para primeiro semestre, para linguagem jurídica, e eu acredito que ali eu aprendi bastante, e foi quando eu desenvolvi o meu trabalho de doutorado. Eu dei aula para aluno no primeiro semestre. A linguagem jurídica é uma disciplina que eu tenho assim como paixão, né? Começar a trabalhar com o aluno nessa ideia de que a gente tem de começar a fazer esse chão de fábrica, a despertar o gosto pela leitura, de como trabalhar os primeiros textos, enfim. E hoje em dia eu trabalho na Damásio com artigo científico. Então, eles estão quase no final do curso, como é que eles fazem essa ideia da produção de texto. Então, a minha paixão são essas duas frentes. A ideia de trabalhar eventos, como a parte da oratória, de falar em público, e também a questão da escrita. O aluno que vai para a sala de aula, principalmente de direito, fala assim, eu não vou apresentar trabalho lá na frente. Eu falo assim, então você está no curso errado, tranca a disciplina, vai para outro lugar, porque não vai dar. Algum momento no seu curso de direito você vai ter de falar na frente. Então, comece a treinar. Eu diria para vocês, assim, já começando a falar algo bem pontual, tem do professor do Reinaldo Polito. Reinaldo Polito é um dos grandes mestres na oratória. Ele tem um livro chamado Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. Esse livro dele, ele não tem
milagre, não tem técnica, tudo é treino. Então, eu me lembro que desde pequena eu fui sempre muito instigada a falar em público. Nós somos em 4 irmãos. Eu tenho uma irmã que está com a parte da produção textual dos alunos. Eu me incomodava muito como os alunos começavam a produzir textos e de repente eles apareciam assim: peguei esse tal argumento, comecei a construir qualquer peça, tá? Uma petição, uma contestação, uma redação qualquer. Eu perguntava para ele assim: mas onde é que você tirou esse argumento? Eu fui lá e peguei um jornal. Eu falei, e que jornal você pegou? Eu peguei, sei lá, um dado lá do Wikipedia. Wikipedia, um jornal, num site qualquer. Então, eu comecei a trabalhar principalmente com notícias de crimes. Como é que essas notícias de crimes elas vão, às vezes, surgindo do nada, e muitas vezes essas notícias de crimes elas surgem antes mesmo de que nós tenhamos um posicionamento de um operador jurídico. Eu trabalhei com 2 casos, eu coloquei ali uma análise retórico-argumentativa, eu trabalhei com 2 casos bem famosos, o da Isabela Nardoni e o da Eloá Cristina, e eu trabalhei com 3 peças. Trabalhei com o boletim de ocorrência, a peça da denúncia e a peça da sentença. O que eu comecei a pegar? Quando foi feito o boletim de ocorrência, o registro a notícia do crime, ou a notícia criminis, eu comecei a pegar as notícias do jornal, para ver assim, em que andamento estava o inquérito policial e o que o jornal dizia. Verdadeiro trabalho de analista de discurso mais detetive. E a minha orientadora falava: olha, cuidado para não se confundir com as coisas, porque a minha formação toda é letras. Então eu tinha que analisar o discurso daquelas pessoas que estavam falando. Só que em um momento eu comecei a perceber que o jornalista, olha lá o meu gancho, como é que o discurso jornalístico ele antecipa o discurso jurídico, e ele vai lá e ele fala assim em alguns momentos: não, fulano ele matou a Isabela Nardoni, ele jogou a menina do prédio. Tem uma notícia que ele falava assim: a Isabela Nardoni ela foi arremessada. Ela foi arremessada. Aí você fala assim: nossa, tudo bem, né? Ela de alguma forma ela foi jogada, ela caiu. Não estamos aqui para... Mas ela, assim, como é que o jornalista soube, como é que ele viu que ela realmente foi arremessada? Então, essa ideia de trabalhar, colocar o aluno no seu papel de ter um discernimento de saber quem é que está falando naquele texto, em qual momento eu posso pegar alguns textos e eu posso utilizar aquele texto como um verdadeiro argumento para produzir a minha peça, a minha contestação, a minha petição inicial e assim por diante. Então esse foi o meu trabalho do doutorado, principalmente em relação à notícia de crime. E por que notícia de crime? Porque todo mundo gosta de acompanhar aquela ideia de quem matou fulano de tal. Então, por isso que eu trabalhei com a notícia de crime. Bom, voltei. Então, agora a primeira parte especificamente da minha fala é trabalhar com essa ideia da produção textual. Então, o que eu devo fazer quando eu começo a escrever uma redação? O que vocês fazem aí quando vocês começam a escrever? Contem-me. Para não ficar só eu aqui falando. Introdução. Introdução. Delimitação do tema. Delimitação do tema. O que mais? Colheita do material. Hã? Colheita do material. Isso. Colher o material. Muito bem. Pensar para quem vocês irão escrever, delimitar o público. Então, primeira ideia da... Tá difícil aqui, né? Vocês viram que eu não me dei muito bem. Agora vai. Então, primeira ideia, ler sobre o assunto. Não é? Eu vou nesses 4 tópicos aí. Ler, fazer resumo, preparar os argumentos e a escrita do texto. Então, eu vou
trabalhar com cada um deles. Como é que eu posso ler hoje em dia? Nós falávamos há pouco a ideia de ler o impresso e o digital, não é, doutor? É a mesma coisa? Vocês conseguem ler bem? Vocês acham que ler bem o digital e o impresso? Eu já sou um pouquinho experiente, para não dizer mais velha, né? Digital eu não consigo ler. Eu preciso pegar o livro, eu preciso fazer marcas no impresso. Mas no digital também dá para fazer marcas. Lógico, cada um tem o seu estilo de leitura, cada um é um estilo de leitor. Mas desde que vocês leiam para começar a fazer esse levantamento do material, então, como a colega falou, eu tenho que colher o material, tenho que fazer essa coleta, e aí, a partir do momento que eu tenho esse material, que eu acho que o William falou, que eu delimito o tema, eu vou buscar, a ideia de ler para você ter esse hábito da leitura. Posso ler em qualquer lugar, assim, na praia, na rede, né? Linda aí a foto. Posso? Pode. Eu não perguntei que tipo de leitura, né? Qualquer leitura. Se você é um leitor concentrado e você consegue, por exemplo, pegar Hans Kelsen e útil, nessa primeira leitura, escuta, depois dá para deixar o arquivo aí, encaminhar para eles, porque senão alguns vão ficar perdendo tempo copiando, acho que não é necessário, né? Então, nessa primeira leitura, não precisa vocês anotarem, pararem para olhar no dicionário. Então, essa primeira leitura é sem anotar, é sem fazer rabisco nenhum. É essa leitura mais rápida, para ter uma visão geral. A segunda leitura que nós chamamos a mais seletiva. Então, é o momento de solucionar problemas. É o momento que eu coloquei lá de sublinhar. Vocês podem circular, pegar aquela caneta que a gente gosta, né, de deixar as marcas, mas não podem fazer muitas anotações. Por que nos servem essas anotações? Porque depois nós vamos voltar essa leitura e ela vai nos servir para fazer alguns resumos, para produzir esses resumos. Então, se nós vamos solucionar problemas, quais seriam os problemas? O que vocês acham? Que tipo de problemas nós podemos solucionar na segunda leitura? Por exemplo, Palavras que a gente não entendeu. Isso, palavras que vocês não entenderam. Então, nesse momento, sim, eu vou procurar no dicionário, eu vou procurar outros autores que falaram sobre o mesmo tema, ou seja, eu vou fazer as comparações necessárias. Porque se na primeira eu ficar parando, aí vai truncar a leitura. Então, na segunda, sim, eu vou parar e fazer esse aporte aí, olhar no dicionário, solucionar mesmo os problemas. E aí, nessa segunda leitura, eu vou realmente pensar as informações que eu tenho necessidade. Mas aí é aquilo que eu falei, não pode ficar sublinhando tudo, porque às vezes a gente olha assim para o texto do aluno e fala assim, nossa, mas tudo isso é interessante. Então, às vezes é melhor sublinhar com lápis, tá? Faça marcas no texto, para você ver o que realmente é pontual. Aí nós vamos para a terceira leitura, que é chamada crítica ou reflexiva. Nessa terceira leitura, nós vamos já para uma leitura mais profunda, tá? Que é a parte de compreender os significados. Lembra que vocês foram no dicionário e tal, fizeram esse mergulho nessa segunda leitura. Nessa terceira, eu vou fazer uma comparação, eu vou analisar mesmo, ver o que tem de interessante neste texto. E aí, eu vou extrair as ideias destacadas. Por que eu estou trabalhando com vocês com essas fases da leitura? Para que vocês, lembra que a ideia, só para retomar o assunto, nós estamos aqui trabalhando para produzir o texto. E para produzir o texto, nós vamos produzir resumos. E aí nós vamos levar essas ideias para o nosso texto. Então, vocês vão pensar aquilo que é mais importante. Mas tudo aquilo é importante. Não. Nós temos que levar só o pontual para o nosso texto, a nossa produção de texto.
Aí a quarta fase da leitura é o momento da leitura interpretativa. Leitura, assim, acadêmica. É leitura, assim, mais pesada. Não é aquela leitura de Facebook, todo mundo vai lá, escreve o que quer, julga do jeito que quer, tá? É a leitura mais pesada mesmo, tá? E aí, quando nós chegamos nesta parte aqui, na segunda parte, faça resumos. Então é muito interessante quando nós lemos as conjunções. Quando eu digo assim, portanto, entretanto, todavia, isso não me interessa. Porque as ligações não interessa o que o texto, o que o autor disse para fazer alguma ligação. Porque o resumo eu só vou me ater qual é o pensamento principal do autor. Então, principalmente, eu vou me ater nos verbos, nos substantivos e nos adjetivos. Devo criticar o autor do texto? Devo tirar todas as armas, canhões, espadas, armas brancas? Sim ou não? Depende? Depende do objetivo do texto. Se for uma contraposição, por exemplo, se vocês estiverem escrevendo um artigo e vocês quiserem criticar aquela teoria, sim. Se o objetivo principal é esse, sim. Então, essa é a questão principal. Lógico que aqui eu estou falando numa crítica no sentido de você criticar as ideias, não é? Você não vai criticar o autor e dizer, olha, esse autor, ele não tem bagagem suficiente. Então, não é essa crítica ao autor diretamente, mas é uma crítica às ideias. Então, você pode, polidamente, gentilmente, dizer que as ideias apresentadas no texto, a teoria, ela não alcança determinado público. Então, você vai fazer isso de uma maneira muito sutil, que não seja atacar diretamente o autor. Tá? Então, esse é o ponto principal aqui na questão de fazer resumos. Tudo bem até agora? Tranquilo? Ainda sobre fazer resumos, então eu tenho uma parte principal aqui que é como resumir. É um resumo de como resumir. Então, eu coloquei aqui os pontos principais. Então, ler para ter uma ideia geral, sublinhar para destacar as ideias, sintetizar as ideias, a partir da síntese das ideias. Então, construir, escrever o texto de vocês, a partir das ideias sintetizadas. E aí eu coloquei ali do lado, então, faça marcas no texto, sublinhar, circular, destacar. Então, isso é o que vocês têm de fazer no texto, no original, para que vocês consigam fazer o resumo de vocês e que façam uma boa produção textual. Só isso. Até agora, só isso. Tá fácil. Tá fácil. Muito bem. Podemos seguir? Aqui são aulas e aulas, né? Mas seguimos em frente. Vamos lá. Vocês acham que vocês vão ficar aí só sentadinhos? E aí? Olha só, eu trouxe um texto de uma professora que é bem polêmica, uma teórica bem polêmica, e com certeza vocês já ouviram falar na professora, uma desembargadora, né, Maria Berenice Dias, e o título do texto é Família Normal? Olha que título interessante. E é um título que ele tem um ponto de interrogação mesmo. Eu sempre costumo falar desse título com ponto de interrogação, é um questionamento, e esses questionamentos, eles são interessantes colocar em títulos, mas eles são interessantes desde que se responda essa pergunta no transcorrer do texto, porque às vezes a pessoa ela coloca a pergunta no título e aí quando você vai ver ela acaba não respondendo. Eu só coloquei a introdução aqui para vocês começarem a perceber. Depois aí se vocês colocarem o nosso famoso Dr. Google, vocês conseguem o texto inteiro. Então, imagine o seguinte, vocês fazendo aquela leitura rápida, esse primeiro parágrafo, em quantas linhas aí vocês resumiriam esse
primeiro parágrafo? Uma, duas? Duas no máximo. E se fosse resumir, agora é um desafio, esse parágrafo aí em uma ou duas palavras, o que vocês tirariam de ideias? Família monoparental. Perfeito. Tá vendo? Como dá para fazer uma leitura rápida e extrair uma ideia sem precisar. Porque olha só, quando ela começa lá, será que hoje em dia alguém consegue dizer, já tira tudo na primeira parte ali, será que hoje em dia alguém consegue dizer o que é uma família normal? Ela já vai para a ideia do título mesmo do texto, né? Família normal. Depois que a Constituição trouxe o conceito de entidade familiar, então o que ela está trabalhando? O conceito da Constituição, aí reconhecendo não só a família constituída pelo casamento, mas também a união estável, chamada família monoparental. E aí ela dá a explicação do que é a família monoparental. Não dá mais para falar em família, mas em famílias. E aí tem os mais ousados que eles traduziriam ou transformariam o resumo desse texto aí em uma palavra somente. Que seria? Em uma palavra. Alguém arrisca? Isso, perfeito. Famílias. Famílias, porque ela já está abrangendo ali o conceito. Tá vendo? Então, vocês viram que rapidamente dá para fazer uma leitura, dá para aplicar a técnica, não está de toda perdida a palestra, já conseguimos fazer alguma coisa. Tudo bem? Seguimos? Muito bem. Então, agora nós vamos para a parte da preparação dos argumentos. Vou trazer argumentos que com certeza são bem conhecidos da área aí, dos estudos de vocês, e vocês já usam, aí já os conhecem, já devem utilizar aí em larga escala. Normalmente, quando nós pensamos em argumentar, que verbos aí vêm na cabeça de vocês? O que é argumentar? Convencer, discutir, articular, contestar, será? Refutar um verbo. Quem falou refutar? Muito bem, refutar um verbo. Eu retirei os principais, tá? Tem vários no dicionário. Se você pegar o argumentar, então, olha só quantos tem aí, ó. Concluir, porque para argumentar a gente precisa ter uma conclusão. Deduzir, inferir, deduzir é sempre do maior para o menor. Inferir é sempre assim, é tirar uma conclusão a respeito de algo, é a próxima ali, tirar relações. Alegar, alegar algo. Arrazoar, lembra isso de alguma coisa da área de vocês? Raciocinar, para argumentar nós precisamos raciocinar, né? Nós precisamos pensar também naquela ideia talvez do premissa maior, premissa menor, conclusão, silogismo, né? Raciocínio silogístico. Objetar, pregar. Por que será que pregar? De repente um pastor, um padre, ele precisa argumentar aí. Quando fala assim, olha, para você se salvar, ir para o reino dos céus, você precisa rezar tantos Pai Nossos, tantas Ave Maria. Isso não é argumentar também? Então, quando se faz uma pregação, não tem um contrato ali de algo, não tem um convencimento? Então, por isso é argumentar também. Ensinar em sala de aula, quando nós estamos ensinando os filhos, não é? Quando vocês, eu tenho certeza aí que são pais e mães, quando se ensina, precisa às vezes argumentar muito. Olha, né? Vamos fazer uma troca aqui, né? Quem sabe, eu te dou isso, quem sabe hoje você fica em casa, não precisa de muito argumento.
discutir, às vezes, assim, gente, discutir no bom sentido, tá? Discutir sem agressão física, discutir é conversar sem aqueles debates acalorados dos políticos que nós vemos muito agora na televisão. Altercar é trocar papéis, aquela ideia de um apresenta uma ideia, o outro apresenta outra, então trocar papéis. Debater, né, como nós vimos, disputar, questionar e por aí vai. Então nós temos vários verbos aí para a ideia de argumentar. E os argumentos em si, eu coloquei aqui a fonte do dicionário. A fonte do dicionário ali é o dicionário Wise, que é um dicionário muito conhecido aqui da nossa língua portuguesa, é um dos que eu mais recomendo, o Wise. E aí, então, quais são os argumentos mais utilizados, né? Os que a gente utiliza muito na área jurídica, o teleológico, o de autoridade, o analógico e o de prova. Eu vou dar dois exemplos aí, os dois primeiros. Né? O primeiro, o teleológico. O teleológico é aquele que a gente toma por base, que a gente chama o espírito da lei. Eu peguei esse conceito do professor Antônio Henriques. Antônio Henriques é um professor também que ele tem vários livros na área jurídica. Ele tem dicionário de verbos jurídicos, ele tem esse livro dele da área jurídica, é Argumentação no Discurso Jurídico. É excelente para essa área aí. Então, esse argumento teleológico, ele vai dizer o que nós interpretamos a partir do que nós buscamos na lei, então ela vai chamar esse argumento teleológico, tá? Então, quando nós utilizamos, por exemplo, uma lei específica, não é, na nossa argumentação, ela vai ser chamada ali, por exemplo, a Lei 12.711 foi aprovada em 2012. Essa lei, então, aqui é a chamada Lei das Cotas. Então, ela vai tornar obrigatória aqui, né, a partir dessa data, as instituições de ensino superior federais do país precisam obrigatoriamente reservar parte de suas vagas para alunos oriundos de escolas públicas de baixa renda. Então, por aí vai. Então, aqui, ao tratar deste tópico específico, utilizou-se uma lei específica e, portanto, nós chamamos de argumento teleológico. É interessante sempre utilizar esse tipo de argumento nas nossas, vocês certamente já utilizam bastante, porque ele dá um embasamento teórico nas nossas peças e ele vai mostrar uma fundamentação legal, não só de acordo com a lei, mas todos os códigos, todos os artigos, enfim, que a gente pode utilizar aí como argumento teleológico. Outro argumento muito utilizado é o argumento de autoridade. Argumento de autoridade é sempre de um especialista de uma área. Eu já utilizei dois argumentos de autoridade do próprio aqui, o professor Antônio Henriques, que está aqui na própria citação do argumento. Então, quando nós fazemos a citação de um trecho ou de um fragmento de uma obra, e que a gente sempre coloca para dar confiabilidade, para dar citar esse autor, para dizer que nós, lembra que na primeira parte eu falei para vocês, precisamos pesquisar, precisamos mostrar que nós tiramos os nossos argumentos de algum lugar, mas nós precisamos também dar credibilidade para os autores, porque às vezes a gente vê que as pessoas assim, elas têm palestras maravilhosas, mas elas foram lá no Dr. Google, pegaram um PowerPoint pronto, e aí, por isso que eu já coloco ali o professor Amardibel e tal, para ver se as pessoas não roubam a palestra, né, ou furtam a palestra, enfim. Então, ali eu já coloquei o fragmento dele. O especialista pode ser qualquer pessoa? Não especificamente. Tem de ser alguém que seja renomado em uma área e que tenha publicação, tá? Tem de ter um reconhecimento naquele meio acadêmico, não é? Que tenha publicação, principalmente, que ele seja reconhecido naquela área. Então, eu falei no início, olha, Kelsey, Miguel Reale e tal.
Então tem que ser alguém que seja reconhecido naquele meio. Coloquei aqui uma citação, né? Sérgio Buarque de Holanda constatou que o brasileiro é suscetível a influências estrangeiras e tal. Aí, por conseguinte, é preciso que as crianças, desde pequenas, saibam diferenciar o útil do fútil e por aí vai. Então, eu utilizei aqui um argumento de autoridade para tratar da ideia da propaganda, aqui nesse fragmento. Então, para mostrar que o argumento da autoridade ele dá sustentação à minha escrita. Com certeza, quem já quem já está escrevendo as petições, aí, as peças jurídicas, já utiliza esses argumentos aí, só talvez não tivesse reconhecido o nome especificamente, mas são esses dois argumentos mais utilizados. Muito bem. E a própria escrita do texto? Teve alguém que já, quando eu perguntei no início, como é que nós vamos começar nosso texto? Pela introdução, o colega falou, não foi isso? Então, a própria escrita do texto, até chegar à introdução, tem um caminho, não é, para preparar essa introdução, mas nós podemos pensar na estrutura da redação. Então, a estrutura da redação, introdução, desenvolvimento e conclusão, ela vale para qualquer redação, para qualquer produção textual, desde uma peça jurídica até um texto de um concurso, por exemplo. Então, se vocês se prepararem para um concurso público, uma questão dissertativa da Defensoria Pública, uma questão dissertativa da Procuradoria-Geral do Estado, enfim. Então, pensar nessa estrutura de texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. E o que nós vamos colocar em cada uma dessas partes aí? Primeiro, então, na introdução, geralmente, nós temos de colocar o recorte do tema. E aqui, nesse recorte do tema, nós vamos trabalhar com a ideia dos argumentos. Lembra dos argumentos? Os que eu mencionei anteriormente? Então, nós já podemos utilizar na nossa linha de raciocínio aqui na introdução. E aqui no desenvolvimento, nós temos que definir uma tese. Então, se eu definir um tema e eu quero tratar desse tema, eu tenho que definir uma tese. A minha tese é sempre assim, será que, por exemplo, na minha tese, meu trabalho de doutorado era assim, será que as pessoas que vão participar do tribunal do júri, elas não vão influenciadas já pelas notícias de crime? Sim, e eu passei o questionário, esqueci de comentar isso com vocês. Eu fiz uma coleta de dados no curso de graduação lá na Damásio e eu coletei acho que 460 questionários. O que vocês acham? Alunos de direito do segundo ou 10º semestre? Qual foi o percentual de sim e não? O que eles disseram da influência? 80% sim e 20% não? 90% sim. Foi quase aí, foi 70%, porque eu acho que assim, eu ficava pressionando muito, mas 68% sim, e algumas abstenções aí que eu não lembro o quanto, e um tanto, o percentual aí de 20 e pouco, não. Mas é bem preocupante, porque não é um público aberto, não é? É estudante de direito. Se fosse, imagina, é um estudante de direito que está ali trabalhando com aquela ideia de ele vai ser um operador jurídico, alguém que tem um olhar técnico sobre o tema. Agora imagina que vai para o tribunal do júri. Muito mais delicado ainda, não é? Então a minha tese era, será que estava implícito? Então por isso que a tese ela vem aqui na segunda parte aqui no desenvolvimento. E aqui na conclusão nós temos que retomar a ideia proposta, né? Nunca termine a sua conclusão com um ponto de interrogação, né? Porque às vezes tem gente que termina a conclusão e deixa para o leitor, joga a batata quente para o leitor. Não faça isso. Você tem que retomar e dar o fechamento para a sua proposta de redação. Muito bem, terminamos a primeira parte, doeu muito. Vamos para a segunda agora, que é a parte da oratória, que eu acho que é mais tranquila.
tranquila, mais light, mais interessante. Tem até videozinho. Só deixo uma citação aqui de Bergman e Odebrecht e TTK, que é a questão da argumentação. Que a argumentação é uma ação que tende sempre a modificar um estado de coisas pré-existentes. Então, a gente sempre, quando argumenta, a gente tenta, mesmo em casa ou em qualquer ambiente, vocês no dia a dia e nos tribunais, enfim, a gente tenta mudar sempre algo. Vamos lá. E agora? Como é que fica a conversa quando nós vamos falar em público? Essa parte tão interessante. Alguém aqui tem muito medo de falar em público? Nossa, eu já vi assim, ó. Eu já vi alguns assim, ó. Não sei o que eu acho de dizer. Bom, contei para vocês que eu comecei a dar aula lá nos idos de 1990 alguma coisa. E quando eu vim para São Paulo, meu sotaque já está bem misturado, né? Porque eu sou gaúcha e meu projeto é meio bandeirante, assim, né? Eu subindo no mapa, enfim. Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a dar aula no curso, eu continuei a dar aula no curso de Direito. Aí uma vez eu conversando com o coordenador, eu falei assim, acho que vamos fazer um curso desse de oratória. Ele falou assim, mas precisa, porque aqui, né, eu dei aula na Istambul, que hoje é Anguera, aqui, nossa, são turmas de 100 alunos. Vou fazer mesmo. E aí o primeiro curso de oratória que eu fui fazer, assim, nossa, foi muito interessante, porque aquela ideia que a gente sempre tem que aprender, né? E a gente era filmado e tal, e o curso, assim, ele foi muito interessante, porque quando você é filmado, vocês já, assim, se filmaram uma apresentação formal e depois se observaram? Tentem fazer isso em algumas apresentações formais que vocês fizerem e depois façam um recorte, porque nós somos os maiores críticos de nós mesmos. Então, quando eu fui para esse curso, o professor falou assim, olha, um dos maiores medos das pessoas mais do que morrer, é falar em público. Eu falei, não, professor. Ele falou, Aí eu falei, não, professor... Aí depois eu procurei nos 2 ou 3 livros, né, o meu hábito de fazer pesquisa e tal, e eu achei um antropólogo americano, que é Stephen Lucas, que é A Arte de Falar em Público. É um livro, assim, interessantíssimo. Além daquele do Reinaldo Polito, que eu falei no início, esse da Arte de Falar em Público também é maravilhoso. E ele começa o capítulo dele dizendo, olha, você sabia que as pessoas têm mais medo de falar em público de morrer? Eu falei, não é possível. Então, não se sintam sozinhos. Então, as pessoas realmente, elas têm esse medo. E, às vezes, o que nós temos de fazer? Nós temos de transformar esse nosso medo, essa nossa adrenalina, saber canalizar. Porque o problema todo ele está nos 5 minutinhos iniciais. Quando eu cheguei aqui para passar a palestra, confiante, né? Eu fui lá para cima tomar um cafezinho e conversar. Aí eu fui ali para trás para fazer a cópia. Daqui a pouco, cadê a palestra aí, Maiara? Cadê a palestra? Eu achava a palestra e nada primeiro, não sei quem. Daí daqui a pouco eu achei. Eu falei, nossa. Aí meu coração ficou, eu falei, não é possível, a palestra desapareceu. Quando eu comecei a falar aqui, eu estava nervosa. Mas lógico que a gente já tem técnicas que você controla. Então, se vocês conseguirem começar a controlar esses primeiros 2 minutos, 5 minutos, isso depois passa. Agora, se vocês não conseguirem controlar esses minutos iniciais, aí, gente, vai uma ladeira abaixo e não volta mais. Se você não consegue controlar a sua voz, o seu pé que fica balançando, aqui está numa condição super favorável, e nós estamos daqui para cima. Para mim nem tanto, porque eu adoro falar em pé, com o microfone na mão e andando para lá e para cá, e no meio de vocês, porque eu dou aula e tá ótimo. Mas tem gente que, assim, quando a pessoa se sente muito desconfortável, então, porque
é completamente diferente você falar sentado e você falar em pé. A questão aqui da respiração, do seu diafragma, tudo, tem técnica para tudo. Então vou assim trabalhar no geral com vocês para vocês ficarem mais tranquilos hoje e até o final, assim eu espero, tá bom? Então o que nós temos de fazer aí para a nossa apresentação em público? 3 questões aí principais: conhecer o público, o tipo de apresentação e prepare-se para as perguntas. Isso que eu acredito que às vezes pode dar um medo, né? Essa ideia do desconhecido. Então, o primeiro tópico em relação ao conheça o seu público, eu acredito que isso seja um problema principal, porque quando nós vamos falar se o público ele é aberto, que é aquele público que nós não conhecemos, é que dá aquele nervoso antes da apresentação. E a gente já pode ficar pensando, será que aquela pessoa vai começar a me olhar atravessada e de repente eu vou começar a ficar desconcertado ou desconcertada? Então, nós temos de nos preparar e começar a perguntar para a pessoa que nos convidou: olha, qual que é o perfil do público? São estudantes? Já são profissionais? De qual área? Lógico que aqui a gente já tem uma noção de qual é o público. Agora, quando vocês forem falar em público, é saber se é aberto ou fechado. Aqui, no caso, a gente pode considerar um público fechado, porque é uma área em comum. Então, agora, quando vocês forem falar para um público aberto, vocês têm de tentar coletar algum dado com antecedência. Pelo menos saber faixa etária. E, principalmente, existe algo que vocês podem fazer com antecedência, que é vocês chegarem, e aí vocês têm de ser ninjas na hora de começar a palestra. Olha, os tópicos da minha palestra são esses daqui. São esses 3 tópicos. Vocês viram que eu defini a minha primeira parte, 4 tópicos, aí retomei e fui falando. Tem que fazer algo bem organizado, porque eu sou assim, para tudo. Para as minhas aulas, para as minhas coisas em casa e tal. Porque não tem nada mais angustiante que você está falando e de repente você não consegue mais acompanhar o raciocínio do palestrante. E a mesma coisa vocês. Se vocês fizerem, por exemplo, os slides com apoio, nada de encher e colocar muita informação no slide, porque aí você tem a tendência a ficar lendo. Então, se o público é aberto e vocês não têm noção de quem vocês irão encontrar, façam objetivos já direcionados. Olha, eu vou falar sobre tais e tais questões. E quando chega na hora da pergunta, porque às vezes sempre tem aquela pessoa que vai te passar aquela rasteira, sempre tem, vai. Olha, gente, tenha a humildade de dizer, olha, eu pesquisei tal, eu tenho domínio sobre isso eu não tenho conhecimento. É mais interessante você ser polido e dizer que você não tem domínio sobre o assunto, ou você indicar um colega que tem domínio sobre o assunto, do que você ficar dando chute e depois a pessoa vai lá e descobre o seu currículo, ou outra pessoa e descobre que aí você perde toda a credibilidade sobre o que você falou. Então, é interessante você já direcionar a sua palestra ou a sua fala no início. Então, a ideia do público aberto ou público fechado. É sempre interessante também, com essa ideia do público, conhecer um pouquinho do ambiente, para você se familiarizar, conhecer um pouquinho do local. E nisso tudo, você se prepararem com antecedência com relação ao local. Cores de roupa, vestimenta, sempre colocar assim, uma roupa que te deixa mais confortável, assim, a ideia do terno preto, cores mais sóbrias. Eu me sinto mais confortável assim, com terno preto, com roupas mais sóbrias, não gosto assim, de roupas muito chamativas. Às vezes, quando eu vou dar um curso, que às vezes é um curso com 6, 7 alunos, que aí eu já vou com uma camisa rosa, uma camisa vermelha e tal, que são cores mais vibrantes. Porque as cores, elas dizem muito da nossa personalidade. E dependendo de como vocês vão vestidos, vocês vão mais expostos. Então, a roupa, ela tem de ser algo que vocês se sintam confortáveis. Porque se vocês tiverem, mexe na gravata, né? Porque às vezes os meninos, eles têm os chiques, né? Mexe na gravata. Ou fica, sei lá,
fazendo alguma coisa. Então, nada do que fique chamando a atenção do público e que tire essa atenção para o que vocês estão falando. Então, por isso esse cuidado em relação ao público. Acho que o público ele vai gostar de que vocês pensaram nele com antecedência. A ideia do público também é pensar quantas pessoas. Eu tenho de saber, eu vou falar para, sei lá, 30 pessoas, 40 pessoas, 200 pessoas. Isso faz uma super diferença. Imagina que você chega num lugar, eu já estive em lugares assim, eu me lembro que o ano passado nós fomos num seminário lá na sede na Praça da Sé, e era assim um seminário que nós estávamos em 6 palestrantes, e nós tínhamos, imagina, 40 minutos para cada um. E imagina, começou o Durso fazendo a abertura. Quando eu era a quarta ou quinta, quando eu cheguei, já veio o professor e falou assim: mas Gilberto, está atrasado 50 minutos. Eu falei: já sei. Você está atrasado 50 minutos, os meus 40 você quer que fale quanto? Você tem que fazer uns 20 ou 30. Eu falei: tá bom. Então eu tive que cortar isso aqui, assim, praticamente na metade. Então essa ideia, o auditório estava cheio, tinha uns 250, e aquele dia eu fiquei nervosa mesmo. E eu tenho um outro detalhe que assim, eu quando tenho algum familiar, principalmente meu marido, eu fico muito nervosa, porque ele é muito crítico. Até quando ele voltou de viagem, ele falou assim: que cabelo é esse? E meu cabelo estava aqui, e eu cortei aqui, né? E ele é muito crítico mesmo. Aí quando ele chegou nesse dia, ele ficou bem escondido, porque ele viu que eu estava nervosa. Então, às vezes, a gente tem que se preparar para esse público, porque aquele dia eu fiquei uma saia justa porque eu tive que cortar a minha palestra na metade. Então, a ideia eu estou preparado para aquela quantidade de pessoas? Porque isso, às vezes, nos intimida quando nós estamos falando em público. Porque, às vezes, você ter um público ali, que está sorridente, que está interagindo, é algo. Agora, se nós tivermos um público que conhece o tema, que está interagindo conosco, aí é outra coisa, porque é algo de interesse, então nós temos uma interação maior. Agora, deixa eu só pedir para alguém. Vocês já conhecem esse vídeo? Esse vídeo vem de uma ideia de conhecer o tema. Eles transmitiram uma notícia para ela, vamos só escutar um pouquinho o que vai acontecer. Peraí. Uma mulher de 81 anos, numa cadeira de rodas, foi presa no aeroporto internacional de Miami, acusada de tentar contrabandear 10 mil tabletes de êxtase para os Estados Unidos. Stella Enquete foi detida junto com o namorado dela, Hans Hirsch, de 56 anos. Ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas, mas pensou que era Viagra. Os inspetores encontraram as pílulas ilegais, que não eram Viagra, durante a inspeção de raio-x das bagagens de um voo saído de Londres. Eles esperaram para ver quem não certo. Se surpreenderam quando viram uma velhinha e um chefe dos inspetores. Então, que as coisas estão mais espertas do que antigamente, estão registrando pessoas que eles pensam que não seriam presos. A velhinha defendeu uma cadeira de rodas, o cara com um namorado de 56 que disse que pensou que o êxtase fosse Viagra. Foi preso. Uma boa noite, eu vou rir sem nada. Muito bem. Essa ideia de pensar sobre o tema. Lógico que alguém, sei lá, foi lá no final do jornal e colocou a notícia para ela e, sei lá, não estava preparada
mas ela como uma jornalista. Agora imagine vocês no meio de uma apresentação que vocês não têm esse preparo. Lógico, coloquei esse vídeo assim que é algo mais relax, né? Mas imagine no meio da apresentação, por algum motivo, sei lá, você comece a rir, ou você comece a ter algum outro um momento que você não consiga se concentrar com o público, não é? Então isso é bem delicado. Então, qual é o tipo de apresentação que eu vou fazer? Vou fazer um curso que é algo mais longo, que demanda preparar um material mais teórico, quantas horas tem esse curso? Então, o que eu tenho de preparar? É uma palestra? É um curso? É algo mais... depende de quanto tempo aí. Então, o tipo de apresentação. Se nessa palestra, ó, esse auditório, tá vendo? Esse auditório é perfeito, porque nós temos aquele estilo auditório americano, nós conseguimos olhar para todo mundo, ver que todo mundo está interagindo, né? Consegue ter essa noção. Lógico que também para o palestrante pode intimidar mais, não é? Porque o palestrante consegue assim, ver todo mundo. Então, se o palestrante ele tem um feeling, ele consegue também fazer a leitura das pessoas, aquelas pessoas que estão assim, aquelas pessoas que estão assim. Essa palestrante, ela faz essa leitura, porque tudo isso quer dizer alguma coisa. A neurolinguística trata muito bem disso, né? É questionável, mas às vezes assim, quem está assim vai dizer, será que tudo isso que ela está dizendo é certo mesmo? Ou às vezes a pessoa que de repente está com o braço muito cruzado, né? Nada de fazer a apresentação com o braço cruzado é você estar seguro e você não quer muito contato com o público, está fechado. Então, cuidar muito com o formato que você coloca os braços. Então, o ideal é você não ficar nem com os braços cruzados, mas é você fazer o gesto de maneira que você consiga interagir com o público, não ficar fazendo muito movimento para tirar a sua atenção. Mesmo porque na sua apresentação só 7% que fica dessa minha palestra aqui, 7% é o conteúdo. E o restante fica toda a parte do gestual e toda a parte do desenvolvimento em relação à performance, tá? Quando vocês estão aí percebendo, então isso é assim, estatística que tem em mais de um livro e a gente consegue perceber, que a gente observa mesmo, a gente fica observando para onde que a pessoa olha, como é que o que ela faz com as mãos, não é? Tudo isso então em relação à palestra. E lógico, quando vocês estão aqui, vocês sabendo desse tipo de interação, é bom vocês começarem então a perceber como é que as pessoas elas agem durante a palestra, para vocês saberem se elas estão realmente interessadas. Então, se é uma conferência, então geralmente uma conferência é algo mais distante, não é? Em que vocês não tenham essa proximidade com o público, que geralmente conferência é para um especialista, alguém que vai falar um tempo mais curto. Não é uma palestra, como eu falei no início, olha, vocês podem me interromper, fazer perguntas e tal. Uma conferência é algo mais formal, uma abertura de um simpósio, de um congresso. Então, tudo isso nós temos que saber um pouquinho da área de eventos, que não é da área das festinhas. Este vídeo também, então, nós temos de nos preparar para as perguntas. Não adianta nós nos prepararmos assim, fazer muito bem o cabelo, tá? Preparar ajuda bastante, ajuda bem o terno, mas vamos ver se a nossa Misa ali dá conta das perguntas. Por favor. Falar em aquecimento global, quando a maior potência do planeta não quer ajudar a bater em pedra fria, mas precisamos agir. Como? Boa noite. Bom, a maior potência do mundo, ela deve... Nossa, vamos lá. Respire. Minha opinião é que se a gente cortar
aparência conta e tal, mas se nós não tivermos o domínio do conteúdo, não adianta aquela montagem toda. Então, não tem jeito. Tem de ter a preparação aí para as perguntas. Quero só ver o que vai vir de pergunta no final. Muito bem. E as reações do público? Imagina se nós estamos com um público que eles estão assim, né? Porque já acontece. Às vezes nós estamos numa sala de aula, ou começamos a apresentar um trabalho, ou de repente no próprio ambiente que nós vamos falar com outra empresa, e a empresa ela está, as outras pessoas não estão interagindo, ou numa audiência, né? Geralmente uma situação mais delicada. Então, como é que vai quebrar isso, né? Nós temos então que ler essas reações do público para começar a ter essa interação. Então, como eu falei para vocês, onde que eu vou dirigir o meu olhar quando eu olho para cima, quando eu olho para baixo? Vocês acham que isso tem indica alguma coisa quando vocês perguntam algo para alguém? Vocês fazem uma pergunta para alguém, estão numa audiência e tal, e aí a pessoa olha para baixo. E aí, ela sabe ou não sabe? Ela sabe. Geralmente não sabe a resposta. E se ela olha para cima? Fica lembrando, ela tem lá armazenado no HD, então a ideia é sempre você, lógico, não vou ficar aqui namorando a Fátima, né? O tempo inteiro. Mas a ideia é você trabalhar com essas reações do público, principalmente assim, passando o olhar para todos, de vez em quando para em algum. Então a ideia sempre é fazer essa leitura do público, essas reações. E aí, nessa interação com o público, né, então, observar bem, né, se há interação com o público, há esse preparo para as perguntas, para que a gente consiga criar esse clima, no sentido de que você vai construir durante a sua palestra e você vai deixando ganchos para, no final, as pessoas possam ter essa abertura. Porque às vezes as pessoas, sei lá, quantas palestras a gente já foi, e de repente o palestrante ele é tão fechado, ou às vezes até a pessoa é insegura, e ela não nos dá a oportunidade para fazer perguntas. Então é bom pensar nessa interação com o público no sentido de ter essa troca, porque, como eu falava no início, olha, eu estou aqui também para aprender, sempre é um pouquinho, sempre tem alguém que vai contar algum caso de alguma palestra que assistiu, de algum outro evento que participou, então interessante pensar nessa ideia aqui da interação. E para terminar, eu gosto sempre dessa frase, a ideia de que é o coração que faz a eloquência. Partem do coração os grandes pensamentos. Aquela ideia que um verbo que se chama de decorar. Decorar vem da ideia de saber de coração, saber algo que a gente possa compartilhar, e é isso que eu procurei compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Perguntas? Primeiro, eu gostaria de parabenizar. Gostei muito da sua palestra, muito conteúdo, muita informação. A pergunta essa aula que é ministrada na FATEC ainda terá vagas esse ano ou não? Nós temos lá um curso de graduação. Então, o curso de graduação lá é para bacharelado em tecnólogo em eventos. Então, você tem que se inscrever, é um vestibular e é um curso de 3 anos. É um curso de 3 anos. Ele tem cursos na FATEC em Barueri, no Ipiranga, aí tem outras cidades que é Itu, Jundiaí, e são cursos gratuitos. Cursos gratuitos. Muito obrigada. Imagina. Pergunta. Professor, parabéns pela palestra.
vim de uma família que não foi como a sua, né? Ensino bem baixo, assim, no comércio. Então, o que acontece? E eu, com os acadêmicos, aprendi uma boa parte. Hoje já melhorei bastante. E a minha pergunta é, por exemplo, tem concursos que defendem teses minoritárias. Qual o seu pensamento sobre isso? Qual a relevância disso? Qual o aprendizado das pessoas que querem um concurso? E a minha segunda questão. Nós, como advogados, muitas vezes, nós defendemos teses, mesmo sabendo que os nossos clientes são culpados, com cara de pau com isso. Isso, às vezes... O que a senhora tem também para falar sobre isso? Porque às vezes o argumento está fechado, legal, você é uma pessoa que sabe falar, mas o seu cliente está ferrado, vamos pensar assim. Como seria? Olha, sobre a primeira pergunta, eu já, no curso de oratória, eu já formei algumas pessoas para o concurso da Defensoria Pública. Então, com relação às teses, às vezes o que tem de trabalhar? Não adianta, dependendo do concurso que você for fazer, você tem que seguir aquela corrente, não tem jeito. Você tem que estudar aquela corrente que está, e principalmente a banca. Então, aquela ideia de você estudar o seu público, dependendo do evento que você for participar, e o concurso ele é um evento, concurso público, você vai ter que estudar aquela banca, saber o que ele publicou, saber o que ele segue, quais são as correntes filosóficas que ele segue, e mesmo que você não tenha afinidade, você tem que seguir aquela corrente filosófica, você tem que se dedicar àquela corrente. Eu tenho um caso que foi assim intrigante. A primeira turma que eu formei, que era para a Defensoria Pública, dos 6 candidatos, um deles inclusive foi que me convidou, e que era assim, eu apostava. O meu marido até no final do dia perguntou assim, dos 6, quantos passam? Eu falei, olha, acho que uns 2 ou 3, mas eu falei, não tenho certeza. E foi exatamente ele que não passou, o único que não passou. Porque excesso de confiança, e chegou na hora de responder uma pergunta, ele achou que ele tinha respondido de acordo com a tese do doutrinador em relação à pessoa que estava questionando, e acabou que ele entrou com recurso. Inclusive eu fiz a leitura do recurso que ele escreveu, e eu falei, olha, Renato, eu sinto muito em dizer, mas infelizmente eu acho que o seu recurso ele vai ser julgado improcedente, porque não está de acordo, porque no recurso ele não conseguia colocar argumentos suficientes para que convencessem a contratação. Então, em relação ao concurso público, nesse sentido aí. Trabalhei numa outra ponta, na Procuradoria-Geral do Estado, já com procuradores para formar para a sustentação do STF. E lá, assim, nós pegávamos de áreas diferentes, e aí lá o negócio era bem complicado, porque assim, você tinha que empurrar a goela abaixo mesmo, com oratória, da procuradores, alguns já mestres, tinha 2 doutores, eram 10 procuradores já, e eles falavam assim, mas professora, isso não funciona. Eu falei, gente, mas você tem que trabalhar com convencimento na hora do ministro do Supremo, ponto final. Então, a ideia na hora é você não estar defendendo uma tese para você. Você tem que identificar o seu público-alvo. E você tem que trabalhar para o seu público-alvo. Essa é a questão fundamental quando você vai desenvolver, tanto na escrita quanto na fala. Desenvolver uma tese para quem você vai falar o que você quer. Essa é a questão principal. E a segunda pergunta, olha, eu te diria assim, eu não sou, a minha formação é toda em letras, eu falaria mais porque eu vivo a advocacia pelo marido. Assim, às vezes ele está pela mãe, porque ele é da área da família, e às vezes ele está pelo pai. E eu falo assim, doutor, então, ele falou, né? Depende de quem paga mais. Então não tem jeito. Aí, a advocacia, você tem que escolher a sua área, o que mais você gosta, e tem horas que não dá para ser exatamente o que você gosta.
Eu estava contando para a Luana que semana passada ele teve um acompanhamento de um caso muito delicado. Ele viajou para o Amazonas e ele foi para uma região assim, extremamente pobre. Foi até Manaus de avião, aí foi para uma outra região, uma outra cidade de avião, e depois ele foi de barco. Ele viajou 10 horas de barco. Ele chegou numa cidade que não tinha internet. Para a sorte dele, quando ele foi despachar com o juiz, era um juiz novo. Ele falou assim: nossa, doutor, esse cara está aqui há 3 anos. Eles conseguiram em uma tarde resolver tudo. Divisão de bens, a separação, a guarda, tudo. Conseguiram resolver tudo numa tarde. Só que o cliente dele tinha medida protetiva, tinha batido na mulher, a mulher tinha fugido do Rio de Janeiro para lá, e eu super apreensiva. Eu tinha ficado, 12 horas sem falar com ele. Quando ele voltou, eu falei: nossa, pelo amor de Deus, né? Algum jagunço. Porque ele já tinha uma advogada indo até lá, e no hotel que eles ficaram, a dona do hotel falou: olha, a outra advogada que veio aqui, eles estouraram uma cana de moto aqui na frente e disseram: se a doutora saísse aqui de dentro, eles iam matá-la. E ela teve que voltar embora. Então, quer dizer, é complicado, dependendo da área que você seguir na advocacia, você tem que saber aí, ou você vai pelo coração, ou você vai pela parte financeira. Sei lá, aí. Obrigado. Mais alguma pergunta? Por favor. Boa noite, parabéns pela palestra. E eu tenho uma pergunta, uma dúvida a respeito da questão de oratória sobre as famosas muletas. O pessoal utiliza muito quando o assunto não vem, a ideia não vem do que perguntar, do que falar, a pessoa fica esticando palavras, né? Ela fala: eu pensei, fica esticando muito. Eu queria saber, primeiro, se isso realmente passa uma sensação para o ouvinte de insegurança sobre o assunto, e segundo, se há algum modo de evitar esse tipo de muleta. Sim, olha, a questão da muleta, que a gente chama também vícios de linguagem, geralmente elas acontecem quando nós vamos mudar de uma, principalmente assim, é como se nós estivéssemos escrevendo, nós vamos mudar de um parágrafo para o outro. Lógico que na fala, às vezes não dá tempo, por isso que você vai, eu mudei e de repente eu vou esticar. Então, a melhor forma de fazer isso, eu me policio muito, lógico, porque trabalho com essa área, então seria inadmissível, lógico que alguns vícios eu tenho, às vezes falo uns né bem assim, sutilzinho, né? Então, tem que cuidar, mas eu diria que a melhor forma, a melhor técnica são as pausas. Eu pausei, porque às vezes a gente tem a mania de ficar falando tudo, querer falar tudo rapidamente. E na rapidez são os momentos em que acontecem essas muletas, porque nós vamos juntando uma palavra na outra. E são esses momentos em que acontecem os vícios. Aí você coloca aqueles nés ou tá. Lógico que você tem que se policiar. Então é aquela ideia que eu falei no início. Filme-se, hoje em dia qualquer celular, qualquer smartphone, você consegue uma palestra em público, uma fala em público, se filme para ver quais são os seus vícios de linguagem. Com certeza é um treino, é se policiar que você consegue. A pausa é uma das melhores técnicas. A doutora Luana tem uma pergunta. Opa! Professora, eu fui em um evento, dar uma entrevista, e estava tudo correndo bem. Até que eu não sabia como finalizar. E eu fui falando, e eu, como eu vou finalizar, eu acabei falando, isso aí, alguma coisa assim, ficou péssimo. Estava tudo maravilhosamente, de repente eu soltei, e é isso aí, um negócio assim, péssimo. Então, e eu senti essa dificuldade de finalizar aquele assunto. Eu já tinha falado, mas eu tive dificuldade de pôr o ponto final. Você tem alguma dica, alguma coisa assim para esse momento?
Eu tenho vários professores nos livros que a gente sempre trabalha, que eles dizem para a gente ensaiar bem o início e o final. Justamente, eu gosto sempre de finalizar com frases ou alguma frase de impacto, porque tem gente que termina assim, é isso, ou era isso, daí acabou, tenho dito, você não tem mais nada. Então, quando você chega, de repente, você está usando o apoio do PowerPoint, mas se você não tiver, de repente você diz, olha, aqui fica o convite para vocês conhecerem a nossa comissão de jovens, advogados e tal, estamos tais dias, então, tá vendo? Então, você deixa essa proposta assim, como que você vai abrir, como que você vai finalizar, para não ficar esse... É isso. Mais uma pergunta? Foi bastante... Doutor Chopin. Boa noite, professor. A senhora explicou sobre justamente essa reação do público, a segunda tese do Corpo fala, né? É possível fazer a sintonia para puxar o público, principalmente aquele camarada que está olhando e está meio disperso, fazer essa sintonia fina para puxar ele para dentro do tema, ou você tem que tentar corrigir isso numa palestra futura, sem perder o objeto, porque se você começar a se dedicar àquele indivíduo, você pode perder o objeto da sua palestra, né? É possível isso? Eu não diria assim, às vezes tentar insistir muito em pessoas que não estão muito sintonizadas. O meu foco é sempre com as pessoas que estão com mais sintonia. Eu peguei assim uns 4 ou 5 focos que estavam mais sintonizadas e eu procurei me focar mais nessas pessoas. Porque às vezes você tentar pegar pessoas que não estão muito receptivas, dá um efeito contrário. Aí você acaba... Aí a pessoa parece que aí vai ficar mais fechado ainda e vai te desconcentrar. Então eu acredito que a ideia é você trazer mais as pessoas que estão... em sintonia com você, porque você às vezes, de repente, é difícil, não sei quantos tem aqui mais ou menos, qual a capacidade desse auditório? Tem 68. 70 pessoas. Certamente aqui uns 20 ou 30 não estão muito sintonizados. Certamente. Vamos acordar, pessoal. Mas a gente não dá para querer esse 100% e nunca vai ter esse 100%. Então a ideia é sempre a gente, tá vendo? Aquela cabeça ali inteira. Então a gente vai sintonizar com as pessoas que estão com mais sintonia. Eu não gosto muito de, assim, insistir com aqueles que não estão fazendo essa troca. Porque aí a gente dá um efeito ao contrário. Obrigado. Professor, primeiro essa pergunta, mas eu me lembrei de algo que me choca muito. Todo mundo cumprimentou, tá? Todo mundo já nem seu nome, vou chamar isso. Me choca muito estar em uma palestra com a pessoa conversando. Eu fico tão intimidada de parecer, que eu vou levantar e não vou ficar quieta. Como é que faz o palestrante quando isso está acontecendo? É delicado. Aqui, infelizmente, a gente não teve essa situação, né? Mas eu já vi palestras que eu fico intimidada pelo colega. Então, eu não sei, às vezes a pessoa, ao preparar a sua palestra, acho que a pessoa ela tem de pensar, hoje em dia, não dá para você preparar um conteúdo que seja um conteúdo denso, mas que fique muito pesado. Então você tem que transformar algo denso que fique mais leve e para que seja agradável. Porque se você, imagina, como eu falei antes, olha, essa palestra aqui daria várias aulas, daria mesmo. A Lu sabe que uma parte inicial ela deve ter se lembrado da graduação. Então, você tem que ir se transformando. Às vezes é a questão da própria preparação mesmo
do palestrante. Não é? Eu já vi, por exemplo, eles chamarem a atenção do público. Mas aí, Já vi isso. meio pela força. Ele para de falar e fica olhando para ele que está falando. Eu nunca saberia dizer o que ele deveria fazer. Mas aí eu acho que assim, falta de experiência de bom senso do palestrante, né? Às vezes não é nem palestrante. Palestrante. Às vezes é a falta de bom senso da pessoa. Para ver um assunto paralelo ali, tem uma palestra. Eu acredito assim, quem está aqui hoje está com a ideia de querer aprender. Assim, eu estou numa fase que eu gosto muito assim, de estar vindo para cá conversando com um taxista, né? Aí ele fala assim, eu já fui, levou uma outra professora lá em Santa Maria. E o seu tema, qual que é? Aí eu fiquei conversando com ele, né? Então, aquela ideia, ele falou assim, mas então eles pagam bem. Eu falo assim, pagam muito bem. Mas não tem prazer maior do que a gente vir para um lugar e ter essa troca. Essa troca, por quê? Porque a gente parte do pressuposto que quem está aqui está realmente pela aprendizagem, por essa troca. E de repente você vai para um lugar que a pessoa ali está conversando, e isso a gente vê hoje em dia num público mais novo. Fala nada mais de gente, olha. Uma vez eu me deparei com uma situação desagradável. Eu estava numa dissertação de mestrado, eu estava assistindo. E os próprios examinadores estavam conversando coisas que não tinha nada a ver, assim, destabilizou a coitada da pessoa que estava. E uma vez no concurso da magistratura federal, uma das examinadoras ela saiu da sala e deixou o pessoal falando lá e acabou o coitado do examinando. Eu achei desagradável, deselegante da parte dela. É até uma jurista famosa. Então, a questão é assim, é sempre essa ideia de você saber, né, em que momento você fala, qual que é essa interação com o público, porque às vezes tanto o público ele tem que ter esse respeito, né, com o palestrante, com quem dedicou o seu tempo por estar ali, e ao contrário também, né, o palestrante, acho que ele tem que ter essa empatia em querer transmitir. Lógico que boa parte do que eu trouxe hoje, eu já tenho, assim, preparado na minha cabeça, mas eu tive que fazer toda uma revisão. Todo domingo à noite eu converso com a minha mãe. Aí ontem eu falei, mãe, eu estou terminando de fazer minha palestra. Ela, tá bom, vai lá estudar sua palestra. Então, sabe, a gente tem que ter essa preparação. Né? Tudo que eu digo é preparar, estar preparado para aquele público, né? Para aquele momento especial, porque o evento ele é um momento especial, nada mais que isso. E o palestrante ele também se dispor é muito delicado, né? Mais uma pergunta? Acho que o colega... Eu já vi situações em que o palestrante, em determinado momento, ele faz piada. Essa piada ele já traz a pronta ou ele joga, porque de repente a palestra está pesada, o pessoal está dormindo, então vamos jogar uma piadinha para ver se é. Olha, eu sou péssima contar piada. Meu marido fala assim, já terminou, é para rir. Eu sou péssima. Tem algumas técnicas do livro... Mas até independente da piada, tem uma colocação que uma própria senhora fez do seu marido em relação à viagem no Amazonas e tal. É uma situação que, vamos dizer assim, você procura trazer para puxar uma atenção, até porque o foco aqui são os advogados. Sim. E aí essa situação do seu marido como advogado, uma situação traz aí, ajuda no contexto, Sim, isso ajuda, mas a ideia da piada que você colocou especificamente, eu particularmente não gosto muito. Porque eu sou da corrente de alguns professores que falam assim, dependendo do tipo de piada, dependendo do tipo de público que você fizer, o público ele pode não se sentir muito à vontade. Sabe, aquelas piadinhas, não sei o quê, não vou nem falar nada. Então, é bom eu não gosto de fazer. Agora, o estilo, por exemplo, o estilo americano, eles falam que para você quebrar o gelo, para você começar e ficar mais tranquilo, para
você começar com uma piada e tal, eu acho assim, é muito delicado, porque você pode começar 100% super bem, ou você pode começar do zero. De repente, se o público não interagir, nossa, é um desastre. Tem uns vídeos no YouTube, aquelas dos talk shows, aqueles TEDx, não sei se vocês já ouviram falar. É muito interessante porque são palestras de 40 minutos, é TED, são talk shows, são palestras curtinhas e que eles fazem assim, bem no estilo americano. Tem uns que foram feitos em São Paulo. Então ele começa, sabe, geralmente ele começa com uma piada, ele tem o auge, que é mais, assim, sempre algo mais conceitual, aí depois ele termina com um exemplo, mas assim, é algo bem formato padrão americano, mesmo as palestras brasileiras. Agora eu particularmente não sou muito, eu gosto de contar as experiências, agora piadas não sou muito adepta, eu não me encaixo bem. Mais uma pergunta, a última, por favor, pode falar. A minha dúvida é sobre a confecção do resumo. Eu, pelo menos, tenho uma dificuldade muito grande, que às vezes a gente acaba entrando num loop. O recomendável é que a gente leia uma vez, de uma forma um pouco menos profunda, e vai se aprofundando aos poucos. Mas o que fazer com aquelas ideias que vão surgindo durante o texto e a gente acaba anotando, aí a gente volta, lê mais um pouco, aí a gente lê o nosso resumo, e às vezes você acaba se aprofundando, enchendo de ideias e acaba se estendendo muito. Ou aquelas ideias que a gente acaba anotando para não esquecer, pelo menos eu tenho muitas dificuldades, se eu anotar na hora e não lembro mais. Isso teria uma técnica para polir mais a nossa leitura, para evitar esse amontoado de ideias. Entendi. Porque nós temos que aí separar, então, são duas frentes. Uma delas é você fazer o resumo propriamente dito, e a outra é você separar as suas ideias. Então, quando você se concentra no resumo, você tende a se ater às ideias do autor. É como se você fizesse uma narrativa contando. O autor disse que o autor apresentou, você vai se centrar só nos verbos. O autor identificou, o autor, ele critica tal obra, então você vai só ficar nessa técnica, sabe? O autor disse isso, apresentou aquilo, identificou. Agora, as suas ideias em paralelo é uma outra frente, para você não misturar. Agradecer a presença da doutora Magibel. Excelente trabalho desenvolvido na FEFELET. Eu tenho um carinho especial pela FEFELET. Estou lá uma palestra uma vez assistindo na Mariana Chauí. Ela despertou meu interesse e meu amor pela formação humanística. Então, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Pelo currículo aqui, diamantado o seu conhecimento. E tenho certeza que concluiu e todos aqui saíram com um pensamento diferente, com um conhecimento grande. Passar a palavra para a doutora Luana, para fazer algum apontamento, por favor. Só agradecer novamente e agradecer também a presença de todos vocês. É muito importante esse retorno, porque todo o trabalho que a gente faz aqui nos bastidores é pensando em ajudar vocês, auxiliar no trabalho de vocês, no desenvolvimento da carreira, e a gente também está aberto a sugestões. De repente, algum tema que vocês tiverem interesse de ter uma palestra, de saber, nós estamos abertos, o Departamento Cultural está aqui, vocês podem enviar sugestões também, tá? E eu queria entregar um presente para a professora.
passo a palavra ao Dr. Prats para fazer alguns apontamentos, por favor. Boa noite a todos. Eu queria não saudar a mesa nas ilustres presenças aqui, mas às advogadas da pessoa da Fátima Chopin, que aqui está conosco, representando todas vocês, e aos advogados do Dr. Abner Vidal, que também representa a Jovem Advocacia. Quando a Luana trouxe o tema, a professora Magibel, naturalmente nós tivemos muito interesse pela palestra, porque na diretoria de mercado e carreira de trabalho, nós pensamos em como potencializar e profissionalizar o advogado, sobretudo o jovem advogado, que é aquele que em tese tem até 5 anos de inscrição. Então fico muito feliz de ver membros aqui da Comissão da Jovem Advocacia e também jovens há mais tempo, como todos nós, como também sou, e feliz de ver tanto conteúdo e bagagem numa noite como hoje, onde certamente nós repensaremos a nossa atuação enquanto profissionais do direito, enquanto oradores, palestrantes e certamente na nossa carreira jurídica como meios de sustentações orais. De modo que agradeço a presença, seja sempre muito bem-vinda aqui na UAB Guarulhos e precisando de algo, estamos sempre à sua disposição. Muito obrigado. Então, eu quero agradecer a presença do Dr. Ednei, juiz do Tribunal de Impostos e Taxas. Estudamos juntos na faculdade, nos formamos no mesmo ano. Seja bem-vindo, doutor. E é uma grande satisfação em vê-lo novamente. E eu quero convidar a todos vocês a participarem das comissões. Nós temos 17 comissões aqui, desenvolvendo trabalhos excelentes, como o trabalho desenvolvido pela Luana, na Comissão da Jovem Advocacia. E estamos chegando no número de 130 palestras. Foi um suor até aqui, mas graças a vocês que estão presentes aqui e ajudando o nosso trabalho, incentivando cada vez mais palestras, buscando tudo, trazendo para cá. E a gente estou disposto, dou para finalizar o trabalho. Muito obrigado a vocês todos.